Estamos de volta, são 14 horas e 30 minutos em São Paulo, 2 na Tri, no ar com áudio e imagem para você. Acompanhe o nosso programa pelo site trianon.com.br, clicando nos ícones do Facebook ou do YouTube, ou também pelos sites unip.br, objetivo.br, curso-objetivo.br. Você acompanha a gente ao vivo aqui. Nesse bloco, a gente continua falando de matemática, mas nós vamos falar da matemática na sala de aula. No Colégio Objetivo, as crianças entram em contato com a matemática desde a educação infantil. Ao longo do ensino fundamental, muitos alunos passam a amar a matemática. Manu, você sabia que as crianças do Objetivo aprendem a fazer contas de divisão de modo diferente do que nós aprendemos na infância? Eu nem sabia que tinha modo diferente. Também achei que era um só. Pois é, e a Débora Cruz, a professora do ensino fundamental do 2º ao 5º ano do Colégio Objetivo, vai explicar como despertar na criança o interesse pela matemática. Boa tarde, Débora. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Silvia e Malu. Diz uma coisa, como é possível gostar de matemática? Bom, primeiro você precisa estar aberta a querer aceitar algum conteúdo, a gostar de alguma coisa e querer aprender. Outra coisa, eu acredito muito nos estímulos externos. E dentro do nosso colégio, esse estímulo, assim, parte primeiramente dos professores, né, engajados em estimular as crianças a gostar da disciplina. E a nossa proposta pedagógica, ela já tem todo um contexto que faz parte do dia a dia da criança, né, um contexto que seja significativo para ela. E a matemática entra dentro desse contexto, trazendo um prazer nessa maneira, nas estratégias de cálculo, de trabalhar com a geometria, de trabalhar com o sistema de numeração. Então, por exemplo, as crianças elas precisam fazer medidas, por exemplo, então elas usam o próprio corpo, vão comparar com a medida do colega, então algo que está na realidade dela. Vão mexer com dinheiro, né? Eles vão aprender a comprar na cantina. Então, elas têm propostas de uma loja de brinquedos, por exemplo, e lá eles trabalham com um dinheirinho que são cédulas, né, que têm o mesmo valor do nosso dinheiro, e aprendem a fazer troco, aprendem a dar o troco, aprendem a somar, a subtrair, como se eles fossem proprietários de uma loja, ou como se eles fossem compradores. Quer dizer, vivenciando a matemática, Vivenciando a matemática. Isso desde pequenininho? Isso desde a educação infantil. 4, 5 anos? 2 anos. 2 o nosso material já aninhos. propõe a parte pedagógica com conteúdo de matemática. É claro que a gente segue uma linha que respeita a faixa etária da criança, né? Mas desde pequenos eles já buscam estratégias, inicialmente de contagem, né? Então, por exemplo, no Infantil 3 tem uma proposta de uma atividade, de um jogo de futebol, né, onde as crianças precisam calcular quem ganhou, né, quantos pontos a mais o time B fez. Então, tudo isso com crianças de 4 anos, 5 anos de idade. Isso é método do Objetivo, né? Essa coisa do... Faz parte da metodologia do Objetivo. Porque não tinha, eu não lembro dessa coisa de pro esporte, conta 2, sai 3, eu não lembro dessa parte, não. E, Débora, assim, eu acho que assim, o mote da nossa entrevista de hoje aqui é falar da matemática nos dias de hoje, né? Porque o que nós aprendemos era aquela coisa tão radical, né? O modelo. Modelo. E só tinha um jeito, né? Só jeito. Tinha um jeito de aprender. Então você tinha que. O professor põe um exercício na lousa, você tinha que aprender daquele jeito e acabou. E se não fizesse igual. Era zero. Era zero, era. E agora é diferente o jeito de aprender? Então, a ideia de hoje em dia, até porque as crianças estão muito antenadas, né? Em computadores, em jogos, etc. Então, eles já trazem uma bagagem muito grande, né, de conhecimento. Então, a gente precisa usar isso e aliar a sala de aula, né? Então, as crianças já vêm com essa bagagem. Então, a gente trabalha muito com situações-problema, né? Então, todo o conteúdo, quando era no nosso tempo de escola, a professora de matemática põe um ponto na lousa,
dizendo, adição é a soma de parcelas, juntar, né? Aí você decorava aquilo e falava, nossa, agora eu já sei somar, né? Agora não. Então, a ideia é propor um desafio, que a gente chama de situação-problema, que é um desafio que a gente imagina que a criança ainda não passou por isso. Por exemplo, tá? Um problema. Então, por exemplo, eu não ensinei ela a fazer uma subtração, por exemplo. Vamos dizer, porque a adição é algo do dia a dia, né? Criança pequena já soma, já junta os palitos, já junta quantas bolinhas, então é mais fácil assim. Mas, por exemplo, eu não ensinei a criança uma subtração convencional. E dou para ela um problema de subtração. Então, vamos... Numa árvore eu tenho 8 maçãs. Pedro foi lá e comeu 3 maçãs. Quantas maçãs restaram nessa árvore? As crianças não gostam de perder nada, né? Não, nem maçã. Nem maçã. Então, assim, esse é um problema típico, vamos dizer, de subtração. Né? A gente já pensa 8 menos 3 é igual a 5. Mas tem crianças que ainda não estão ainda com essa maturidade de resolver problemas de subtração. Ela pode usar a estratégia da adição, que para ela ainda é fácil. Como assim? Então, por exemplo, ele não comeu 3 maçãs, eu posso ir somando do 3 até chegar no 8, eu estou somando, eu não estou subtraindo. E acontece 3 isso? mais Essa é uma estratégia também que é usada? Estratégia. Quer dizer, um outro jeito. É um outro jeito que, assim, não é um outro jeito. Ela faz parte da subtração, que significa completar. 3 mais... Até chegar ao 8. Até chegar ao 8. Então, assim, muitas crianças que ainda não adquiriram essa maturidade, elas vão pelo caminho inverso. Então, ao invés de fazer uma subtração, 8 menos 3, eu faço 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu somei, né? É que a gente não percebe, porque isso para nós já né? Mas as crianças vão pela soma. Então, assim, nesse caso, as estratégias escolhidas para resolver esses problemas são das crianças. As crianças Elas que escolhem, não é uma ditadura. Não tem uma regra básica, até, pelo menos ao longo da educação infantil e ensino fundamental. Isso que a gente falou no texto, que o objetivo ensina divisão diferente do que a gente aprendia, estou curiosa para saber. A divisão, ela é uma operação que, na verdade, ela é a última operação a ser ensinada, porque eu preciso, dentro dela tem todas as outras. Tem a adição, a subtração, a multiplicação, né? E você está dividindo em tudo isso. Então, assim, ensina porque... Primeiro, a gente parte do conhecimento que as crianças têm, né, sobre a divisão. E, geralmente, eles dividem em partes iguais, né, começa assim, dividindo concretamente. Aí ela vem com a divisão, uma que é novidade, assim, em relação ao nosso tempo antigo, né, mas que o Objetivo já trabalha com isso há muitos anos, é a divisão por estimativa. Eu não preciso pôr um número exato, dar a resposta exata em primeira instância. Né? Então, assim, eu posso chutar um número 10, por exemplo. 120 dividido por 13, por exemplo. Eu chuto o número 10. Então, é uma estimativa. Aí, depois, eu vou somando os resultados. Então, fica uma conta de subtração de um lado, que eu vou tirando até chegar no resto. E aí, vai a soma da divisão, que antigamente eu tinha que saber o número exato, senão as crianças não acertassem de início, né, o número correto da divisão não estaria correto. E agora, não, elas têm a possibilidade de ir arriscando. Ô, Débora, mas, por exemplo, numa sala de aula, vamos dizer, com 20 alunos, é possível que tenha ali, sei lá, 10 diferentes formas de se resolver um mesmo problema? É possível e é visível quase que em todas as propostas. É claro que a gente tem alguns problemas de matemática, algumas situações, problemas mais fechadas, né, que direcionam para um caminho. Uhum. Mas algumas coisas mais amplas, para você resolver uma situação, problema, muitas vezes a gente tem 10, 12 caminhos dentro da sala de aula diferentes para chegar no mesmo resultado. Olha quanta diferença, Silvia. Se a gente tinha que resolver de um jeito só, agora dentro de uma sala de aula com 20 alunos,
10 maneiras diferentes. Olha quantas formas, né? Muitas formas. E as crianças têm a oportunidade de vivenciar tudo isso, porque a nossa proposta também, ela sempre termina essa resolução de problemas numa explanação para a classe, para o grupo. Então, a gente trabalha com pares, né? Grupos ou duplas ou trios em cada problema. E aí, ao final da resolução, cada um vai na frente da sala, explica a sua estratégia para o colega. Então, assim, ele tem que chegar até a convencer a turma de que o caminho dele estava correto também. Nossa, quer dizer, esse desafio Eles têm essa esse oratória, desafio. essa coisa de enfrentar um grupo já começa desde cedo, né? Que é Desde muito cedo. importante, né? Que vai além da matemática, Vai né? além. Porque a matemática antiga a gente via assim, era uma sala quieta, né? Todo Todos mundo fazendo alinhados cálculo, e cada um isso. fazendo o seu cálculo individualmente. É verdade. Né? Hoje em dia não. Você entra numa sala de matemática, de aula de matemática, é Interativo, uma coisa né? interativa, alegre, as crianças discutindo os conceitos matemáticos daquele problema que foi proposto e tentando convencer o colega de que a minha ideia é melhor do que a sua. Sensacional. Sensacional, assim, é muito empolgante de você viver isso no dia a dia. Agora, a tecnologia, porque hoje em dia as crianças já nascem digitais, né? Já. Então já sabem fazer tudo, já sabem mexer no celular. Para acompanhar a cabecinha dessas crianças, a tecnologia, ela atrapalha ou ela ajuda para ensinar matemática? Ela tem sido vista como uma aliada, né? Mas assim, até para as crianças poderem acompanhar essa tecnologia, elas precisam dessa interpretação desses conceitos, principalmente na matemática. Então, que nem outro dia eu estava falando, você faz o cálculo na calculadora, né? Que nem meu filho tinha uma lição de casa e era uma divisão com o resto. Ele foi fazer na calculadora por preguiça. Faz o quê, né? É mais prático, né? Claro. Mas não dá o resto, né? A calculadora, aparece um exato. número decimal, né? Um número... Não dá o resto. não dá o resto. Ele fica 6,333, né? E, nossa, mãe, não deu o resto. Eu falei, tá vendo? Então não adianta. Se você não conseguir interpretar a tecnologia, até para você dar o comando, porque a calculadora não calcula sozinha, né? Então você primeiro tem que interpretar o problema para depois você poder até dar o comando para a calculadora. Eu ia perguntar, para que precisa? Tem a calculadora, quer dizer, para você saber até que conta que você tem que fazer, você tem que fazer o raciocínio. Exatamente. Não é isso? Exatamente. O importante é o raciocínio desenvolvido na matemática, né? E esse raciocínio, ele precisa ser desenvolvido sim, né? E a escola tem esse papel de desenvolver esse raciocínio lógico, porque senão uma calculadora não vai adiantar nada para você se você tiver um problema onde você não conseguiu interpretar. Malu, eu conseguia jogar xadrez, quer dizer, raciocínio, mas eu não conseguia fazer uma conta. Eu não conseguia entender o Joãozinho com as laranjas que dividiu, nunca consegui. E mesmo assim eu conseguia jogar bem xadrez. Quer dizer, Eu prestava atenção no enunciado do problema, eu juro para você, Silvia, eu prestava atenção no enunciado. Atenção! Eu prestava atenção. mas aí na hora de fazer não saía. Não saía. Como é que eles falavam? Armar a conta, né? Conta armada. Conta armada. Eu não conseguia armar a conta. É muito gostoso você... Quando a gente ensina, a gente apresenta a conta armada. Olha que bonito. Ao invés de ensinar, apresenta. Lindo isso. Porque a conta armada, ela tem uma função exclusiva que é facilitar o cálculo. Porque ao invés de eu pensar em 123, por exemplo, verdade. eu penso em 3, depois eu penso em 2, que na verdade é 20, depois eu penso em 1. Eu penso separadamente nos algarismos, né? Então ela tem essa função de facilitar. E aí antes disso, no final do segundo ano, com as crianças com 7, quase 8 anos, é que nós apresentamos a conta armada oficialmente para as crianças no Colégio Objetivo. Porque aí ela tem maturidade. Ela tem é maturidade para usar a seu favor. Entendi. Porque senão ela não vai entender que lá dentro tem os agrupamentos, né? E é muito legal antes, porque assim, eles vão por caminhos às vezes longos, assim, tem criança que vai a pegar 100 bolinhas, né? A gente trabalha muito com materiais de contagem, tampinhas, palitos de sorvete, porque as crianças precisam até vivenciar, né? Ou tirar, ou juntar.
E às vezes você vê eles desenhando bolinhas, bolinhas assim, infinitas, para chegar num cálculo. Aí você apresenta, para eles é como uma mágica, né? Nossa, Eu não que preciso ter aquele trabalho fácil. todo. Que É, fácil. que tá. Então, essa é a ideia. Vai as bolinhas, bolinha. Depois, de repente, ela chega com a fórmula. Olha, você não precisa mais fazer esse monte de bolinha. Esse caminho tão longo. Se você fizer isso aqui, é mais fácil. É verdade. Verdade. Que legal Então, Aí isso. tudo fica mais essa simples. é a ideia, É, né? muito bom. Porque o processo inverso ela faz sem entender. Que nem minha irmã, que tem 30 e poucos anos, foi perceber que numa divisão tinha as 4 operações agora. Ela falou, nossa, se eu tivesse... A irmã de 30 e nossa. Ela falou assim, nossa, imagina que eu faço Não é subtração. exagerado assim, né? Mas ela falou, não imagina, na minha divisão não tem subtração. Então, assim, quando você fala o resultado da multiplicação, né? 6 vezes 3, 18. Na divisão tem subtração? Para 20, né? É uma subtração. Só que a gente faz de cabeça, cálculo mental, e não percebe que você está subtraindo. Se você não parar para refletir. Em cálculo mental, eu lembro uma vez que eu fui num supermercado com minha família, todos sabem muito matemática. Eu fui no supermercado com o irmão da minha mãe, com o tio Moa. E eu lembro que nós fomos e fizemos todo o supermercado. Então, quando você vai no supermercado, você pega alguma coisa, não quero mais levar. Devolve, ou então junta, compra 3, pega 4. Nós demoramos mais ou menos, Malu, uma hora dentro daquele supermercado. Quando chegou no caixa, ele falou exatamente o valor da conta. Exatamente o valor da conta. Então, quer dizer, existe um raciocínio diferente quando você nota alguns alunos, tem alunos que são especiais no sentido de desenvolver o raciocínio e fazer alguma coisa diferente dos outros? Muito, muito diferente. Essas propostas de cálculo mental, também temos essa proposta no nosso colégio, desde cedo, de cálculo mental. Então, tem algumas atividades que eles têm que calcular mentalmente, sem usar lápis e papel. Mas, a partir do momento que a criança explica como ela chegou no resultado, você percebe os caminhos que ela faz. Então, quando você vai fazer uma soma mentalmente, você geralmente agrupa números em grupos de 10 para facilitar esse cálculo. Né? Tem crianças que somam um cálculo aproximado, mas para mais e depois tira. Então, eu somo 8... 8 mais 1, que daria 9, eu falo 10, aí menos 1, 9. Vai fazendo associação. Vai fazendo associações. E esse cálculo mental, a gente só consegue perceber os caminhos quando as crianças têm a oportunidade de falar sobre ele, né, de mostrar como ele pensou. Ô, Débora, então não existe uma máxima que existia antes de que, assim, eu não tenho dom para matemática. Hoje todos têm o dom para matemática? Todos aprendem. Todos aprendem. Não sei dizer se é um dom, mas a gente percebe em sala de aula tendências, né? Às áreas, facilidades às áreas, até por conta da inteligência emocional, que cada um tem a sua desenvolvida. Né, mas a gente percebe assim, as crianças que têm uma propensão maior para a escrita de textos mais elaborados, outros que têm maior facilidade para cálculo. E percebemos também desde pequeno aquele que tem mais dificuldade, que precisa de um tempo maior. E toda essa proposta, ela acolhe as diferentes etapas de uma criança. Então, assim, tem crianças que precisam de um tempo maior para entender o significado, né, de uma adição ou até mesmo de uma divisão, precisam de um trabalho mais individual, por isso que a gente tem aulas individuais que auxiliam nesse aspecto, para essas crianças que precisam de um tempo maior, porque a matemática está muito ligada também à maturidade. E né? tem crianças... Isso foi interessante quando você falou, no início dessa explicação, você disse que os resultados dependem da inteligência emocional de cada um. E agora você falou da maturidade. Quer dizer, tem criança que amadurece mais rápido e a matemática, por consequência, também, ela acaba sendo acompanhando esse amadurecimento? Sim. Mas aí a criança pode perder. Passou, ela amadureceu tarde, então ela perdeu aquilo. Não, mas é que assim, algumas crianças, por exemplo, como os conteúdos da matemática, eles não são vistos uma única vez na vida. Então, já com esse propósito,
né? Então, eles vão e voltam. A adição é vista ao longo da educação infantil, do Fundi 1 e Fundi 2, né? Então, ele tem, é lógico que ampliando o grau de dificuldade, mas as crianças passam por esses momentos, algumas têm dificuldade, algumas não entenderam naquele momento, elas vão passar novamente por essa experiência, por uma adição ou por uma subtração. Então, isso vai voltar para ela, né? Que nem a questão do agrupamento, né? De você entender, vai numa conta armada, aquele vai um, que todo mundo fala. Né? Sobe um. Vai né? Para as crianças entenderem que aquilo não é um elemento, não é uma unidade, é um grupo de 10 unidades. Porque o nosso sistema de numeração é decimal. Professora, vale contar no dedo esse vai um, não? Você deixa as crianças contarem no dedo ou não? A primeira estratégia que eles têm. Pode? Claro que sim. Gente, eu sempre achei que não pudesse contar no também, dedo. eu contava escondido. Às vezes quando eu estava ensinando a minha filha, eu ficava brava com ela, não sei o quê, mas eu estava contando embaixo da mesa, para ela não ver, porque eu achava que não podia. Então, esse resgate à história da matemática, que a gente também traz no nosso material, é exatamente esse. Dizem, né, os matemáticos que as primeiras contagens foram feitas nos dedos, porque o nosso sistema tem essa relação dos 10 dedos da mão com o sistema de base 10, né, sistema decimal. Então, eles usavam a contagem nos dedos, usavam contagem com pedrinhas, usavam contagem com nós em cordões, né? Então, toda essa história da matemática, dos egípcios, dos babilônios, a gente traz esse mesmo processo para dentro da sala de aula, e é muito engraçado que as crianças passam por essas etapas, porque antigamente, anos e anos atrás, não tinha um modelo de matemática, né? As pessoas começaram a ter uma necessidade de contar a sua produção, uma necessidade de trocar o seu produto com outro, e aí surgiu a venda no comércio. Então, eles passaram por tudo isso, então não tinham um algoritmo pronto, né, naquela época. Então, eles começaram contando nos dedos, contando com pedrinhas. E, interessante. E as crianças fazem o mesmo processo. E pode? Você pode contar tranquilo. No dedo na tua frente. A gente pode usar a matéria de contagem, inclusive, se a criança precisar, se for necessário para ela, até em dia de prova. Aí eles pegam os palitinhos. Não exige tanto, né? Porque senão vira um sofrimento. Não pode virar sofrimento a matemática. Não pode. Eu acho que meus ser professores eram muito bravos. Eu sinto isso. Tem que ser um prazer. Porque não deixava contar. Reguada na cabeça, você levou? Eu levei reguada. Porque não Ai, podia. que horror. E assim... Porque só tinha uma maneira, né? Só uma maneira, né, Débora? Isso é que é interessante. Porque, por exemplo, até num brinquedo, por exemplo, num dinossauro, ele pode brincar com um dinossauro e começar a fazer contas ali. Sim, não? Sim. A gente tem uma proposta que a gente faz medições com os dinossauros. E as crianças... Não, eu chutei. Elas ficam encantadas. Porque, assim, o dinossauro é um mistério, né? Para todo mundo. Então, já é um tema que suscita curiosidade. Sim. E aí a gente trouxe uma proposta, né, de medir o comprimento dos dinossauros, e as crianças ficam encantadas. E aí esse conceito de medir, que seria usar várias vezes o mesmo instrumento, nossa, é mágico assim de ver. E eles começam usando essa medida com o palmo, né, como os primórdios lá da matemática. Então, quantos palmos tem o dinossauro? Por que a minha medida com palmo é diferente da sua? Porque cada um tem um tamanho de mão. Então, para eu ter medidas iguais, eu preciso de instrumentos de medida iguais. Né? E os conceitos lógicos também. Então, e aí esses conceitos, a partir do momento que você permite que as crianças falem sobre isso dentro da sala de aula, esses conceitos vêm à tona, né? Essas relações que eles fazem. Né? Até por que a minha medida deu diferente da sua? Né? Porque eu tenho instrumentos diferentes. Então como a gente resolve esse problema? Tem que ser o mesmo instrumento para todo mundo. Né? Porque se eu for falar para alguém que está longe de mim, eu preciso me comunicar. Ô, Débora, você acha que tendo uma base boa,
né? Essa iniciação na matemática, sem medo, sem pavor. Esse aluno vai continuar na vida dele como aluno, ele não vai ter problemas, ou chega uma hora que a dificuldade faz com que todos tenham esse desafio? Então, eu acredito muito que para mim não é dificuldade, para mim seria um desafio. E se as crianças são desafiadas desde cedo, porque a gente não fala assim, é difícil. Não, eu trouxe um desafio hoje para vocês. Não é difícil, é desafio. É desafiante. Já muda a entonação. O problema de hoje é esse, não, o desafio de hoje. Né? Então eu trouxe um desafio. E as crianças gostam porque são curiosas, né? Naturalmente. E elas gostam muito disso. Então, assim, eu tenho alunos de 7º, 8º ano que até hoje me procuram lá no meu 2º ano para me dizer, eu trouxe um desafio para você. Que legal. E assim, então eles costumam... e esse contexto, né, que a gente traz uma matemática contextualizada, não vou somar por somar, né? Não vou somar os bloquinhos da parede, não tem significado algum para a criança isso. Sim. Né? Eu vou fazer o cálculo de uma loja, de um pet shop, eu vou saber comprar e vender e trabalhar com essa questão. Muito legal. Então, esse contexto, ele aparece justamente para suscitar essa curiosidade. E todo curioso vai além. Muito bem. Né? Ô, Débora, nossa, eu estenderia aqui o assunto, porque você falou de contexto. Acho interessantíssimo, né? Porque tem que ter o contexto, Tem né? que ter, né? Pra Não dá para ser melhor, né? deslocado, né? Da verdade. realidade da criança. Exatamente. Ô, Débora, uma última pergunta aí para a gente finalizar a nossa entrevista. Para gostar de matemática, é preciso o quê? Ter estímulos, eu acho. Eu acredito nisso. A criança precisa ser estimulada não só para gostar de matemática, mas acho que isso vai além, né? Qualquer disciplina. Mas ela precisa ser estimulada, em primeiro lugar, tanto pela família quanto pela escola. Então a gente vê mesmo diferenças, assim, professores que são mais engajados nessa área, os alunos são bem mais interessados, né? Então a gente vê isso, os professores mais da área de português que estimulam também, então a gente vê uma propensão para isso. Então eu acho que o estímulo que as crianças têm hoje em dia, né, que a gente não tinha no passado, é que faz toda a diferença. Eu agradeço aqui a Débora Cruz, que é professora do ensino fundamental do 2º ao 5º ano do Colégio Objetivo. Muito obrigada, Obrigada, Débora. vocês pela oportunidade. Débora. Obrigada.